A paz do Senhor, meus amados irmãos. Para mim é motivo de alegria poder estar aqui mais uma vez para falar dos livros arminianos que eu mais gosto. Pois bem, hoje eu quero falar do livro do meu amigo Zuínglio Rodrigues, que é este livro sensacional aqui. Esse livro muito bom, Uma Introdução ao Arminianismo Clássico. Pois bem, por que esse livro é importante, meus irmãos? Por que esse livro ele deve ser lido tanto por arminianos como por calvinistas? Porque ele é um livro que ele vai tratar acerca de uma introdução ao arminianismo clássico. É um livro de excelente leitura, é um livro gostoso de se ler. Você começa a ler ele, você não quer parar mais de ler, por causa da profundidade com que o nosso querido autor, o irmão Zuínglio Rodrigues, ele coloca nos seus escritos aqui nesse livro muito bom. Pois bem, esse livro ele vai começar tratando acerca da introdução ao arminianismo clássico em si. Ele começa aqui nas suas primeiras páginas e eu considero um livro muito bom. Ele já começa aqui desmistificando grandes mitos do arminianismo, por exemplo, que o arminianismo é semi-pelagiano, que o arminianismo é pelagianismo. Então ele começa a primeira parte do seu capítulo aqui falando praticamente acerca de arminianismo, semi-pelagianismo e pelagianismo. Então você vai ver aí, você vai ter na realidade o entendimento do nosso irmão Zuínglio Rodrigues sobre esse assunto, e com certeza se você ler esse livro, esse mito ele já vai cair, né? Esse mito ele já vai ir por terra. E eu digo que vai mesmo, porque as argumentações que ele coloca são argumentações incríveis, inclusive citações do próprio Pelágio, citações do próprio Armínio, comparações entre arminianismo, pelagianismo e semi-pelagianismo. Você vai entender um pouquinho do contexto aí dessas questões, um pouquinho de cada tipo de teologia. Você vai entender que a teologia de Pelágio era extremamente otimista, enquanto a antropologia, a teologia no que diz respeito à antropologia de Pelágio, ela era extremamente otimista, enquanto a teologia de Armínio, a teologia de Armínio no que diz respeito à antropologia era completamente pessimista, né? Então o Zuínglio Rodrigues ele trabalha isso aqui de uma maneira sublime, de uma maneira perfeita, ao meu ver. É uma introdução muito boa e deixa claro quais são as diferenças dessas teologias, né? A segunda parte ele vai fazer uns levantamentos históricos. Ele vai falar sobre a vida de Jacob Arminius. Os irmãos vão entender aí aonde Jacob Arminius nasceu, né? Os irmãos vão entender um pouquinho da história, que a história é muito bonita. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a intenção de fazer esse vídeo é simplesmente um vídeo de apresentação, né? Então eu não quero que ele fique muito extenso. Eu quero que os irmãos comprem o livro do Zuínglio Rodrigues, que se chama Uma Introdução ao Arminianismo Clássico, né? Então ele vai tratar da historicidade, ele vai falar da vida e obra de Jacob Arminius, ele vai falar aqui sobre os remonstrantes, sobre a remonstrância e os remonstrantes. Ele vai tratar desse assunto aqui, ele vai dar algumas considerações sobre o sínodo de Dort, né? Ele vai falar aqui sobre a questão do símbolo político de Dort, provando historicamente tudo aquilo que ele fala, baseando-se em historiadores famosos, historiadores conceituados. Então o livro ele tem muita base, ele tem muitas fontes a qual os irmãos podem aí tirar as suas dúvidas sobre o assunto, né? Depois ele vai fazer um aparato sobre as doutrinas arminianas e uma análise de cada ponto da remonstrância e uma análise geral sobre a doutrina arminiana. Portanto, eu quero que os irmãos pensem se querem estudar teologia arminiana. E se quiserem realmente estudar a teologia arminiana, o livro Uma Introdução ao Arminianismo Clássico, de Zuínglio Rodrigues, não pode faltar na sua biblioteca. Portanto, meu irmão e minha irmã, não deixe
não deixe de comprar o livro Uma Introdução ao Arminianismo Clássico. É interessante que ele dá uma explicação logo no final do seu livro sobre graça preveniente, o que vem a ser graça preveniente, aonde começou a ser usado o termo graça preveniente. Você vai entender o que é graça preveniente através do livro do nosso irmão Zwinglio Rodrigues. Ele vai falar um pouquinho sobre livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio, qual que é a visão do arminianismo sobre o livre-arbítrio, a questão aí de arbítrio liberto, arbítrio escravo. Ele vai tratar sobre essas questões aí, né? As suas considerações finais e seus apêndices também. Você vai ter toda a biografia que ele usa, porque o livro é um livro confiável, porque ele mostra e dá as fontes de cada parte histórica e também sobre a teologia arminiana, né? Então os irmãos vão ter uma ideia aí do que realmente é a teologia arminiana. Fica aí minha dica para os amados irmãos: comprem o livro Uma Introdução ao Arminianismo Clássico, de Zwinglio Rodrigues. Fica aí a minha dica, meus irmãos, e a paz do Senhor a todos.